Meus parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar. É isso aí, meu querido ouvinte da Rádio Alagoinha FM 104.9. Então é isso aí. Bom dia, meus queridos. Bom dia a todos. Que a luz da Divina Providência ilumine a todos que estão aí do outro lado da telinha, ok? Anja, minha querida, um bom dia para você. Bom dia, nossos queridos internautas, nossos queridos amigos e ouvintes da Rádio Alagoinha FM, ok? E nossos colaboradores. Então é isso aí. Hoje, sábado 6, de dezembro de 2025, inicia-se mais um programa Bom Dia Racional. E o Bom Dia Racional tem um prazer imenso de trazer mais um quadro. Nós vamos sabatinar com Sintonia Racional, ok? E hoje trazendo um tema: por que somos desfavorecidos de tudo que é bom? Com a equipe Ângela Maria, Bonisval Galindo, eu, Madalena Matias, Orlando Almeida e na parte técnica, Sandra Santos, ok? É isso aí, meus queridos ouvintes. O programa Sintonia Racional é um programa de divulgação racional, o qual está ao alcance de todos, e em especial aqueles que não conhecem ainda conhecimento de cultura racional contido nos livros Universo Desencanto. Portanto, vá no YouTube, vá no Face, acesse nosso canal Sintonia Racional. Curta, compartilhe, ok? Então é isso aí. Bom dia, salve. Todos que passaram a se conhecer estão vivendo muito bem, mudaram para melhor. Prova do desenvolvimento do raciocínio e da assistência da Divina Providência. Por ser favorecido pela natureza, porque a fase é racional. Salve. É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio Alagoinha FM 104.9, nossos queridos internautas. Então, agora, para darmos início à nossa sabatina, com o tema que é por que somos desfavorecidos de tudo que é bom. Então, vamos saber com esses estudantes maravilhosos. Então, para isso, eu convido nossa querida amiga e estudante de cultura racional, diretamente da nossa capital, Recife, Pernambuco, Ângela Maria. Ângela, minha querida, seja bem-vinda, bom dia. Olá, querida equipe, prazer imenso estar aqui com vocês, viu? Prazer imenso estar com todos os ouvintes, né? Da Rádio Alagoinha FM 104.9. Estou aí nos ouvindo e nos ouvo todos os sábados, né? Levando aí palavras racionais que nunca foram e nem serão caducas. Estamos aí com as redes sociais, levando um pouco do conhecimento dos estudos do livro Universo Desencanto, da cultura da natureza, a cultura racional. E tudo converge para a racionalidade da humanidade. E hoje nós estamos aqui falando, né? Porque somos desfavorecidos de tudo. Pois é, nós seres humanos, né? Temos os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos quereres, né? A gente quer isso, quer aquilo outro. Alguém quer emprego, alguém quer casar, alguém quer descasar, alguém quer se tornar profissional em alguma coisa. A gente está sempre querendo, né? Querendo isso, querendo aquilo. E quando a gente não alcança os nossos quereres, os nossos objetivos, a gente bota na cabeça e diz:
porque eu não consigo, porque eu sou desfavorecido, mas o que é que está acontecendo? Eu fiz tudo certinho e continuo batendo a cabeça sem êxito. Pois é, caros ouvintes, a cultura racional, ela aborda todos os assuntos. E neste sentido, ela diz que nós não somos completos. Veja bem, nós não somos completos. Estamos incompletos por quê? Porque nós desconhecemos quem nós somos. Nós desconhecemos de onde viemos, como viemos, para onde vamos, como vamos, o que estamos fazendo aqui. Nós desconhecemos que na nossa glândula pineal existe a última partícula da origem do mundo superior que deu causa a esse, e que agora, no terceiro milênio, é preciso despertar. Despertar para que a gente passe, então, a ser favorecido em tudo. Pois é, caros ouvintes, nós trabalhamos contra si mesmo. E aí, quando a gente trabalha contra si, a gente é desfavorecido de tudo que é bom. E cada vez a gente sofre mais. Ó, uma dica para você que está aí nos ouvindo, que já é estudante, no livro Amarelão, ele diz que, abre aspas, no mundo todos sofrem porque a maioria está contra a natureza e, assim sendo, contra si mesmo, trabalhando contra si mesmo, desfavorecido de tudo que é bom e cada vez sofrendo mais. Meus caros ouvintes, eu lhe pergunto, você se conhece? Bom, alguém vai dizer, claro que eu me conheço, eu sou fulano de tal, filho de fulana, de ciclano, eu nasci em tal lugar, né? Eu faço isso, faço aquilo. Mas a pergunta que a cultura racional faz é: você conhece a si mesmo? Sabe a sua essência? Sabe que você é feito de 7 partes? Então, caros ouvintes, vejam que grandiosidade, quando a gente começa a se conhecer e saber que somos feitos de 7 partes, essas 7 partes que estavam fragmentadas, que estavam aí soltas, começam a se unir. E quando elas começam a se unir, a gente começa a se modificar. A gente começa a modificar a nossa essência ali, que estava toda partidinha, porque ela vai se unificando, e com isso vai modificando o nosso viver aqui nesse mundo. Né? E aí a gente passa a acertar o passo, a acertar. Por quê? Porque a gente passa a receber a orientação correta aqui dessa última partícula, a qual é chamada de raciocínio. Nós passamos a raciocinar. E quando a gente passa a raciocinar, a gente sai desse desequilíbrio, desse desfavorecimento, e passa assim a acertar. Acertar em tudo com tranquilidade. Aí, caros ouvintes, vocês podem dizer, mas vocês, estudantes de cultura geracional, já acertam em tudo? Oh, meus amigos, a gente está estudando é para acertar. Não é que nós, estudantes, já acertemos em tudo, mas olha que a gente já acerta um bocado, viu? Por quê? Porque a gente já começou a receber as orientações necessárias para o que deve ser feito. Então, é super importante desenvolver o raciocínio, para que a gente tenha o favorecimento da natureza superior que nos orienta a acertar os passos nessa trajetória dessa vida de matéria. Então, bem-vindos à fase racional, bem-vindo a este programa Sintonia Racional, e ó,
a todos os programas que estão no ar de cultura racional, trazido por tantos outros amigos estudantes da cultura. Então, vem conosco, vamos lá, vamos dando seguimento com você, Madá. É verdade, Ângela, é verdade. E para continuarmos, vamos convidar agora o senhor Bonisval Galeno. Seu Bonisval, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, salve a todos. Queremos agradecer de antemão a todos que nos prestigiam com audiência, tanto na internet quanto no rádio, na rádio também que funciona. Então, é isso aí. O ser humano, ele vive sofrendo nesse vale de lágrimas. E nós estamos aqui desconhecidos de nós mesmos. Então, o que acontece? O ser humano vive perdido nesse mundo de ilusões. E vivemos trabalhando para que sairmos disto. Então, temos que nos conhecer. Se não nos conhecermos, sofreremos muito mais. O que acontece? A natureza quer o sofrimento do ser humano? Não. Então, o ser humano vive como num tribunal onde tudo depõe contra ele. Mas era para ser assim? Não. Então, o ser humano, na antiga Arábia, descobriu que tinha a vida na palma das mãos. Aí descobriu o alfabeto astrológico e vivia bem, porque o ser humano nasceu para viver bem, mesmo nessa deformação. A natureza já deu tudo certinho para todos seguirem. E era tudo bem naquela época, onde o ser humano usava o alfabeto astrológico, porque era regido pela natureza. Então, o indivíduo nascia para ser agricultor, sabia que era agricultor, e a natureza ajudava ele naquele ramo. Se era para ser um catedrático ou qualquer outra coisa assim, a natureza ajudava, porque ele sabia e ia em favor da natureza. Mas o que ocorre? O ser humano, com sua ambição, foi deixando o alfabeto astrológico e criando o alfabeto artificial. Aí vem essa confusão, que não há entendimento, o ser humano não se entende de maneira nenhuma, e sempre nas profissões erradas, que ele não conhece. Porque se ele conhecesse as linhas da natureza, com o alfabeto astrológico, ele seria certo e não tinha tanto sofrimento no mundo. Então, o problema foi esse. O ser humano foi contra as leis naturais e está sofrendo essas consequências. Que está praticando, vai uma profissão. Ah, eu gosto disso. Vai seguir, mas a natureza não tinha designado ele para aquilo. Não fez ele para aquela função. Para casar com uma loura, mas a natureza determinou para ele casar com uma morena. Aí ele vai, não, mas eu gosto de loura. Aí vai contra os princípios da natureza. Aí vem esse sofrimento atordoante que nos molesta tanto. Mas não é que a natureza queira que o ser humano sofra. Ela quer o bem de toda a humanidade. Mas o ser humano desvirtuou essa linha da natureza, criando um alfabeto artificial. Então não há entendimento em canto nenhum, ninguém se entende, falam línguas diferentes, não há entendimento de nada. É isso aí, minha gente. A natureza criou certo. Ela não quer o mal de ninguém, ela quer o bem. Apesar de ser deformada, mas ela ama seus filhos e quer o bem de seus filhos. Então, o ser humano é quem foi o errado nessa história e desvirtua as linhas gerais da natureza. É isso aí, minha gente. E por isso, com o pensamento, estou encontrando dificuldade em solucionar os problemas da vida dos pensadores. E por isso,
sair o desequilíbrio moral, físico e financeiro e por a fase de pensamento determinado não tem solução. Sai a falência moral, física e financeira e para os pensadores não tem solução. Sai o desequilíbrio moral, físico e financeiro e para os pensadores não encontram solução. E todo esse desequilíbrio causou desrespeito. É isso aí, meus queridos ouvintes. Acabamos de ouvir mais uma das mensagens, melhor, texto, né? Das brilhantes mensagens do senhor Manuel Jacinto Coelho. Senhor Manuel Jacinto Coelho, representante do mundo racional, né? É o único que se prontificou para vir a este mundo de matéria, vestir essa roupa de matéria, como se fosse igual a todos, para nos trazer este conhecimento. Porque só através de um ser do mundo racional, do mundo superior a este, é que nós poderíamos termos acesso aos conhecimentos necessários para a nossa volta ao nosso mundo de origem. Ok? Então, agora é com você, Ângela. Minha gente, nós estamos aí galgando a evolução da natureza, né? Nós não estamos parados. Ela nos evolui, porque ela mesma está sendo evoluída pela natureza superior. Quando nós falamos de natureza, caros ouvintes, nós estamos falando de energia, energia racional, é a natureza superior. Energia elétrica e magnética é a natureza daqui, a qual nós falamos que é deformada. Por quê? Porque ela perdeu a sua pureza, a sua perfeição. Mas aqui, neste mundo de matéria, mesmo sendo imperfeita, não é? Ela é exatamente a nossa criadora, geradora, mantedora e destruidora. Então, quando a gente passa a se conhecer, a gente passa assim a adquirir o saber necessário para sair do atraso. Este mundo, embora no terceiro milênio, ele ainda está muito atrasado por desconhecer a origem. Então, nós saímos do nosso verdadeiro lugar, do nosso verdadeiro natural. E por ter saído desse verdadeiro natural, nós sofremos aqui. Aí você pode dizer, mas esse livro só fala em sofrimento. Não, caros ouvintes. Esse livro, ele traz a solução para tudo que nós aqui necessitamos. E aí você vive com tranquilidade, você vive com alegria de saber quem você é, onde você está. Então, esse livro traz um saber inenarrável. Por mais que nós, estudantes de cultura racional, viemos nas redes sociais, né, e façamos divulgações, só quem lê é que sabe, só quem lê é que sente, porque ele é energia pura, o livro ele é energia pura. E isso é o X da questão. Não existe outro livro que tenha essa energia do mundo de origem. E você vai ver e sentir essa energia paginando, estudando este maravilhoso livro, né? Esse maravilhoso conhecimento. Então, ele nos traz, sim, muita alegria, muita vontade de viver, né? Muita vontade de acertar. E aí a gente passa, sim, a acertar, porque quanto mais você busca, mais você vai encontrando as respostas dentro do universo de desencanto, né? Então, o ser humano, por ele não se conhecer verdadeiramente da sua natureza verdadeira, né?
dali, daquilo que ele é, ele foi justamente criando artifícios. E quando a gente sai aí desse alfabeto de astrologia que a própria natureza nos deu lá atrás, e a gente passava a acertar com tudo que tinha ali na palma de nossas mãos, mas a gente começou a querer mais, e sempre mais. O ser humano, ele é insaciável, a gente está sempre querendo mais. Sempre mais e mais. E nesse mais, houve uma quebra da linha da natureza. Então ela diz, bom, vocês querem criar aí esse alfabeto que vocês estão vivendo hoje? Cria, né? Vamos viver lá. E haja a gente se machucar, né? Por quê? Porque a gente passou a ser desfavorecido pela própria natureza nossa. É tipo você ir comer algo que vai te fazer mal. Vem uma voz ali, tranquilinha, calma, o teu ouvidinho vai dizer, ô, come isso não. Mas você está naquela ânsia, né, daquele sabor, eu vou comer sim. Aguenta aí o que vem depois, né? Então a natureza, ela deixa a gente livre com as nossas escolhas, mas a gente vai colher o que a gente está plantando. E se a gente está sendo desfavorecido aqui ainda, é porque está faltando algo. Mas cabe a cada um buscar esse algo. Porque a cultura racional, ela não é contra nada nem contra ninguém. Ela é a favor de todos e de todos. Ela não é seita, não é religião, ela não é doutrina, ela é cultura, e cultura traz saber. E quem sabe não sofre. Então, para alcançar esse estado de não sofrer, é estudar. Porque quando se estuda algo, você aprende. É como alguém que quer ser médico. Para ser médico, ele precisa estudar para acertar. Do contrário, ele vai errar. E nós estamos falando de vidas humanas. Então, assim é a nossa vida humana. Aqui, no planeta chamado Terra. Nós precisamos acertar o nosso passo, porque o planeta está dizendo, ó, do jeito que vocês vão acabar por si só. Tudo fica e vocês se acabam. Gente, a gente já colocou fogo na Terra, a gente já soltou bombas atômicas. Nós somos algozes de nós mesmos. E se nós continuarmos nesse passo, com mais e mais destruição, cada vez mais é desfavorecimento. Então, a gente precisa refrear os nossos passos, refrear o nosso modo de pensar. Porque o pensamento está provado que não está acertando. E é isso que a gente fala, é preciso acertar, é preciso raciocinar. Porque quando se raciocina, se alcança o verdadeiro conhecimento de si mesmo. E aí, meus caros, é viver aqui neste mundo, porém, com o coração ali, ó, tranquilinho. É com você, Madá. É isso aí, meus queridos. Então, como disse Ângela, né? Vejam só, esse mundo de matéria é uma escola. Só que é uma escola, mas, vamos dizer assim, do mal. Então, é uma escola que, através do mal, traz aprendizados para aqueles que querem aprender a viver, aprender a aceitar as coisas, abre mais a sua cabeça, né, para a natureza, para as mudanças da natureza, para entender que nós estamos passando por mudanças de fase, né? E essas mudanças de fase trazem tudo isso que nós estamos passando, o próprio desequilíbrio da natureza, o próprio desequilíbrio do ser humano. Então, traz tudo que o ser humano não gostaria de ter. Mas, o que falta? Falta que nós procuremos estarmos mais em harmonia com a natureza, procurarmos entendermos que a natureza, como eu disse anteriormente, ela é de mudanças, né?
Então, essas mudanças, elas vêm para melhorar, para a evolução do ser humano. Por isso, meus queridos, a natureza está aí trabalhando 24 horas por dia para fazer assim do ser humano um conhecedor de si mesmo, um conhecedor da fase atual, fase que rege agora, né? Que é a fase racional, e para que o ser humano entenda que existe uma origem, e a nossa origem é o mundo racional, a planície racional, certo? Então, vamos aprendermos com o sofrimento, porque o sofrimento é para isso, é para nos lapidarmos, para que nós, como uma joia, passemos a sermos lapidados, trazendo tudo de melhor para o nosso dia a dia através dos nossos ensinamentos da natureza e tudo mais. Então, é isso aí. Então, agora eu passo a palavra para o senhor Bonisval Galindo. Continue daí, senhor Bonis. Pois é, meus amigos. Muitas vezes nos perguntamos por que sofremos tanto e por que tantas guerras, tantas confusões em pleno século XXI, no terceiro milênio, o ser humano está agindo desta maneira. Olhamos em volta de todos os países e vemos climas aterrorizantes, desequilíbrio de uma maneira assustadora. Mas o ser humano não estudou tanto, não evoluiu tanto, sua cultura evoluiu tanto. No princípio do século passado, ou meados do século passado, se dizia que quando tiver escola aí para todo mundo, é uma maravilha. Tem escola para todo mundo? Tem. Os governos se preocupam, dão transportes escolares, merendas, não estuda quem não quer. Mas eu pergunto, melhorou a situação do ser humano, a violência? Não, alguma coisa está errada. Por quê? Porque o ser humano está vivendo contra ele mesmo. Se ele não se conhece, ele está vivendo contra ele mesmo. Então, o que nós vemos é assustador. A violência, a poluição, a ganância, é um negócio assustador. Mas tudo isso é fruto de um pensamento enfraquecido, onde as energias elétricas e magnéticas que alimentavam essas energias, a nossa mente, não estão sendo mais alimentadas pela natureza. Então, essa natureza, ela alimentava a energia elétrica e magnética que alimentava o nosso pensamento e a nossa imaginação. Mas como a mudança de fase houve a partir de 1935, a natureza foi deixando de alimentar a mente do ser humano. Então, o ser humano era desequilibrado, passou a muito mais ser desequilibrado. Então, é assustador o que nós vemos. Mas a humanidade está perdida? Está não. É só se conhecer, procurar os livros, Universo em Desencanto, de cultura racional, onde está a solução de todos os males. Todos os males são resolvidos com a cultura racional. Então, se faz necessário que o ser humano procure conhecer. Não é necessário abandonar suas crenças religiosas, não. É procurar o livro. Você continua na sua crença religiosa, praticando sua religião, mas procura o livro Universo de Desencanto, procura os estudantes, vai na internet, tem muitos vídeos importantes lá de cultura racional. Procura lá www.culturaracional.com.br ou então www.universodesencanto.com.br, site oficial da cultura racional do livro sobre o Universo de Desencanto. Então procura saber o que é a cultura racional, porque é um conhecimento que não é contra nada, é a favor de tudo e de todos. Então, se faz necessário que o ser humano procure se conhecer. Quem eu sou,
foi dito aqui, de onde eu vim, para onde eu vou e como vou, porque é preciso se conhecer para saber de tudo que está acontecendo no mundo. Então, nós aqui temos esse dever sagrado, vamos dizer assim, uma língua material, de anunciar para a humanidade. Existe solução para todos esses casos, poluição, violência, tudo isso existe, tudo isso a cultura racional vai resolver. Não é milagre, não. É desenvolvimento, que a natureza já preparou o ser humano para que ele viva uma vida de situação, de equilíbrio, de fraternidade e concórdia. É isso aí, minha gente. Cultura racional, universo em desencanto. É isso aí, meus queridos. Já de volta para as nossas considerações finais. E eu peço licença para ler um trechozinho sobre a vida é de sonhos e de ilusões. Do livro, primeiro volume, né? Na página 152. A vida é de sonhos e, por isso, todos vivem sonhando com essa vida. E os sonhos são tantos que a esperança é a última que morre. Sonho rico, sonho pobre, sonha todos. Acabou-se a vida. E, de repente, acabou-se a vida. Sonham tanto que a vida se acaba e ninguém percebe. De uma hora para outra, o sonho se acaba. Esse sonho de que temos vida, vida como se fosse eterna. E, na realidade, de repente, a vida que nós achamos que ela é eterna se acaba, sem que a gente queira que isto aconteça. Pois é, meus queridos, como falei anteriormente, essa vida de matéria é uma escola, mas que nós possamos sermos bons alunos desta vida, entendendo que daqui nós não somos, que existe um mundo superior a este, que existe vida superior a estas, que é as vidas do mundo racional, do nosso mundo de origem. Eu passo a palavra agora para minha querida amiga Ângela. É isso, caros ouvintes. Vamos, que a fase é racional. E para sair desse meio de desfavorecimento é preciso se conhecer. Então, vamos lá, vamos nos conhecer. Então, como diz o livro, vida modesta e fecunda, amor de um doce paraíso. Então vamos lá, né? Porque nós já estamos aí com a primordiosa evolução, que é racional. Bom fim de semana a todos, né? Agradecendo a companhia de todos, né? O carinho, a atenção, fluidicamente, racionalmente, tudo de bom. Com você, Madá. É isso aí, meus queridos. Para vivermos uma vida racionalmente, alegre, feliz, está aqui o convite. Leia os livros Universo em Desencanto. Desencante-se deste mundo de ilusões, deste mundo de matéria, e passe a conhecer-se racionalmente, a conhecer a sua origem, a conhecer a tudo e a todos. E sofrer, sabendo por que está sofrendo, se isto poderá ocorrer com o estudante que está em dias com os seus estudos dos livros Universo Desencanto. Passo a palavra para o senhor Bonisval Galindo. Pois é, meus amigos, programa encerrando, terminando, mas é isso aí, o ser humano, ele é culpado do seu próprio sofrimento, porque ele é inconsciente. Então, se ele fosse consciente, ele sofria muito mais. Sofria porque estava na matéria. Tudo que está na matéria é sofredor. Mas, como o ser humano não se conhece, muito mais sofredor ele fica.
Então é preciso que o ser humano se conscientize, procura ver o que é a cultura racional do livro Universo dos Encantos, que nós vivemos realmente num mundo que tudo depõe, como eu disse, contra ele. É um tribunal que está todos ali depondo contra ele, e ele conscientemente dizendo, esse é o mundo, e pondo a culpa em segundo e em terceiro. Mas ele é quem é culpado. Nós é quem somos culpados dessa tragédia que estamos vivendo. Nós é quem entramos onde não devíamos entrar, progredir onde não devia progredir. Então temos que ter consciência para que voltamos ao nosso estado natural, estudando os livros Universo Desencanto de Cultura Racional. Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado, bom final de semana, salve, salve, e procure a cultura racional dos livros Universo Desencanto. Agora é com você, Orlando. Para o desenvolvimento do raciocínio, óbvio que todo ser humano tem que se encontra paralisado. Com seu desenvolvimento, ele transmite harmonia, equilíbrio às pessoas. Desejo um ótimo fim de semana para todos e até o próximo. Salve. É isso aí, meus queridos. Pois é, tempo é rápido, né? De repente, termina o programa e a gente nem percebe. Pois bem, muitíssimo obrigada, gratidão a todos que estiveram conosco até aqui e a todos que venham a estar conosco posteriormente. Ângela, minha querida, sinto-se abraçada, um ótimo final de semana para você, muitas luzes racionais na sua vida. E para o nosso querido amigo, irmãozinho estudante, o Antônio, que hoje não pôde estar conosco, mas que no próximo sábado, com certeza, estará conosco. Muitas energias racionais para você, Antônio. Salve, salve! Então, gratidão aos nossos ouvintes da Rádio Alagoinha FM 104.9. Gratidão aos nossos queridos internautas, nossos queridos colaboradores, e, enfim, a todos que venham a nos acompanhar posteriormente. Gente, compartilhem, divulguem, porque é deste conhecimento que todos estão precisando. Salve, salve, um ótimo final de semana a todos e tudo de bom, racionalmente, ok? Salve, salve!